frequência, e a vida desregrada favoreceu o contato com o vírus. Quando desconfiaram que eu estivesse contaminado, ninguém mais me ofereceu serviço e cheguei a passar falta das coisas. Eu morava sozinho num bairro de periferia. Sim, eu me lembro. Mas o diagnóstico inicial foi cirrose, não é? Certo. Mas fui um dos primeiros a deixar o corpo pela sanduíche. Aquela época, os exames laboratoriais não eram tão precisos para detectar o vírus. As minhas pernas incharam, emagreci. Efetuando pequena pausa, Lindor prosseguiu. Fui um menino criado sem pai e sem mãe, quase negro e sem ninguém para me encaminhar na vida. Cai nas mãos de pessoas inescrupulosas. Não estou querendo me justificar. Sei que, em vidas anteriores, cometi muitos desvarios sexuais, e há longo tempo estou lutando pelo reequilíbrio das emoções. No entanto, estou longe do mais completo domínio sobre mim mesmo. Mas você se é ciente homem ou mulher? Perguntei. Eu havia, na condição de médico, lidado com pacientes que, quando no corpo, não sabiam se definir interiormente. Imaginei que, fora da influência direta da matéria, as coisas centilitros areassem neste sentido para eles. Não sei, doutor Inácio, não sei, explicou-se. Não me sinto preparado para ter um corpo totalmente feminino. Receio que novas provas me esperem. Continua sentindo atração por pessoas do mesmo sexo? Sim, continuo, mas não desejo abdicar da minha condição masculina. Talvez eu viesse a ser uma mulher devassa, à semelhança do que fui ao passado. O caso de Lindor, idêntico a milhares de outros, era um enigma. Duvido que, mesmo depois de morto, Freud tivesse solução para ele. Percebendo-me sem ter o que me dizer, Odilon socorreu-me. Lindor vem se revelando um excelente cooperador nosso nos pavilhões. Trata todos os pacientes com respeito e carinho. Incansável, tira poucas horas de folga e, sempre que pode, compareça às nossas preleções sobre mediunidade. Eu fui médium, comentou o ex-cozinheiro, mas não participava com assiduidade. Fui médium de terreiro. Tinha muita simpatia pelo espiritismo. Pelo tipo de vida que levava, a minha afinidade maior era com as entidades dos cultos afros. Eu recebia pomba-gira. Através do meu corpo, muitos desencarnados se satisfaziam sexualmente, homens, mulheres e hermafroditas. Todos, de fato, revelamos certo grau de insanidade. Apesar do aparente equilíbrio, Lindor ainda demonstrava o espírito viciado. Os seus bons sentimentos contrastavam com um estranho brilho no olhar. Por absoluta incapacidade de achar solução para o seu caso, o que, convenhamos, seria muita pretensão minha, mudei o rumo da conversa. Como está o nosso Antônio José? Questionei, abeirando-me do leito de onde o amigo em recuperação acompanhara o diálogo com o enfermeiro. Estou mais tranquilo, esperançoso, respondeu. Pretendo renascer em breve. O senhor sabe, preciso esquecer e recomeçar. Tenho insistido com ele, apartou Lindor, para que se levante. Ele já está em condição de dar os primeiros passos. Pois vamos ver isto agora mesmo, falei, retirando o lençol alvo que cobria Antônio José. Doutor, as minhas pernas ainda estão fracas. E você as quer fracas para a eternidade, não é? Aprume-se, vamos, ordenei. Aquela era uma característica minha. Quando me via acuado por qualquer problema de difícil solução, partia para os extremos. Eu não sei o que mais estava me afetando naquele momento, se o caso daquele paciente acamado ou se o caso do ex-cozinheiro que eu acolhera no sanatório. Odilon, não querendo interferir, aguardou o desfecho da situação, que, felizmente, resultou favorável. Com o meu auxílio e o de Lindor, Antônio José se ergueu e ensaiou pequena caminhada em volta do leito. Estão vendo? Disse, sem muita certeza do que dizia. Vocês ficam choramingando por qualquer coisa, esqueçam os problemas.
Não estacionem a mente no sofrimento. A dor, em quem se auto-martiriza, provoca sulcos profundos no espírito. Vamos enfrentar a vida. O problema se resume em não se fazer mal deliberado a ninguém. Corpo de homem, corpo de mulher, isto é um detalhe, que, todavia, impõe a adaptação do espírito durante a vivência material. O sexo é poder criador. Vocês vivem desperdiçando forças. Sexo. Lindor e Antônio José, certamente me julgando descompensado, haviam regalado os olhos para mim. Parem com isto, dei sequência ao meu discurso. Este pessoal todo que está aqui deitado, aguarda que Deus venha lhe solucionar os problemas. Ora, então, não dramatizemos em demasia. Ninguém é anjo ainda. Precisamos deixar de orbitar em excesso ao redor dos próprios problemas. Não misturem religião com isto. Quem se esforça para servir aos poucos transforma a paixão em amor. A promiscuidade em satisfação pessoal. Não será à custa de barbitúricos que as questões do sexo serão resolvidas, e nem de dramas de consciência. Quantos fazem do sexo a única ocupação da vida? Teorias em excesso, livros em excesso. Cada qual vive a sua experiência afetiva. Ante o meu desabafo, que, com certeza, estivera durante muito tempo contido, Odilon não se manifestava. Consideremos os animais, prossegui. A homossexualidade, inclusive, está presente neles. Não devemos nos escandalizar. Somos espíritos em transição. A questão não é o sexo em si, a questão é o mal que pode advir dele para os outros e, consequentemente, para nós. Há pessoas que não fazem sexo com o corpo, mas não cessam de fazê-lo com a alma. Quantos homens lesam afetivamente tantas mulheres, e vice-versa? Quantas crianças nascem do sexo irresponsável? A libido pode e deve ser canalizada. Quem pratica o bem aos semelhantes pode se contentar na ação do bem a que se entrega. A criação divina é uma manifestação sublimada do erotismo. Deus se regozija na contemplação de sua obra. Os santos entravam em estado de êxtase e, assim, se satisfaziam. Porque notei que meu discurso enveredava por um caminho filosófico, retrocedi. O atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado não foi dirigido apenas àquele grupo de homens sem escrúpulos que se preparava para apedrejar a pobre mulher. Cessemos, igualmente, de nos apedrejar. Identificado o erro, não permaneçamos na lamentação. Oremos e peçamos a Deus que nos possibilite ensejos de reparação. Se os outros nos criticam, fiquemos com a própria consciência. A rigor, quem está em condição de censurar? Os bons não agridem, não rotulam, não humilham. São tantos os preconceitos quão infinita é a nossa ignorância. A reencarnação está aí e o mundo é a nossa escola bendita. Teremos um corpo de mulher na próxima existência. Ótimo, façamos o melhor que pudermos. Será um corpo masculino. Ótimo, procuremos não complicar a vida de ninguém. O corpo, em tudo, é instrumento do espírito. Renasceremos com os membros mutilados, na prova da impotência, por exemplo. Está tudo certo, não vamos ficar doentes ou nos sentirmos incapazes por isto. O que é o tempo numa existência física? Passa com rapidez impressionante. Curioso, o meu improvisado discurso atrairá a atenção de, pelo menos, mais meia dúzia de pacientes que, segundo soube, não se interessavam por nada há muito tempo. 3 ou 4 deles, imitando Antônio José, se levantaram de seus leitos e se aproximaram de nós. Sorridente, Odilon observou. A sua indignação, Inácio, despertou muita gente. Convém que, vez por outra, você deu uma bronca dessas aqui. Lidando com pacientes psiquiátricos durante mais de 50 anos, você desenvolveu especial magnetismo. O nosso irmão Dr. Odilon tem razão, emendou Antônio José. Eu estava precisando ouvir isto, creio que eu esteja com excessiva piedade de mim.
querendo culpar os outros, talvez. Não podemos, é certo, concordar com nada que prejudique os semelhantes, apressou-se Odilon a esclarecer. A nossa excessiva tolerância com os próprios erros é que nos complica o karma. Não podemos sair por aí completamente liberados, mas também não vamos nos anular a tal ponto que a recuperação se nos torne impossível. Não vamos nos anular e nem permitir que os outros nos anulem. Os outros quem? Interrogou Lindor. Os moralistas, esclareci, principalmente aqueles que têm verdadeira ojeriza às nossas incursões afetivas. Eles, na maioria das vezes, nos condenam no que fazemos porque não tiveram oportunidade de fazer o mesmo, faltou-lhes ousadia. Somente por este motivo é que nos atiram pedras. Deixando os nossos irmãos acomodados e menos angustiados por seus complexos de culpa, Odilon e eu nos retiramos. Inácio, advertiu meu companheiro em tom fraternal, você tem razão em tudo quanto disse, mas precisamos ter cautela. Nem todos os espíritos ainda sabem ser livres com a verdade. O remorso é um freio que nos impede de cair mais profundamente. A sua palavra, sem dúvida, há de surtir um efeito benéfico, mormente para os nossos dois irmãos já com alguma experiência de vida. No entanto, dando-lhe razão às ponderações, continue atento. No entanto, vamos com calma. Muitos poderão entender de maneira equivocada suas colocações. Tabus deverão cair, mas toda modificação social brusca origina problemas de outra natureza. Mas hipocrisia é grande, Odilon, tentei justificar-me. Concordo, falou o amigo, conselheiro, mormente entre aqueles que se consideram inacessíveis à queda. A hipocrisia é grande, todavia não sejamos nós a pretender condená-los, caso contrário haveremos de incorrer na mesma insensatez. O tempo, através de sua ação silenciosa, se encarregará de tudo colocar em seus devidos lugares. Tenho verificado que, conforme disse, certos preconceitos funcionam como diques de contenção moral. Li na autobiografia de Santo Agostinho, retruquei, que aquele que ama a tudo é permitido. Tudo, menos deixar de amar, contestou Odilon, com sabedoria. O sexo, Inácio, é uma manifestação primitiva do amor, pois o verdadeiro amor transcende, inclusive, a nossa compreensão atual das coisas. Odilon, cerca de 90% dos casos com os quais lidei no sanatório, inclusive os de obsessão, estavam ligados ao sexo. E os outros 10% que você não detectou também. Mas, ao invés de classificá-los como problemas da sexualidade, falemos em afetividade. A palavra sexo ganhou hoje uma conotação que extrapola sua função reprodutora. Tudo é carência de afeto, tudo é falta de nossa harmonização com Deus. As coisas, os objetos são simples apêndices da vida. A matéria é a ilusão. Tudo se resume a sentimento e força mental. Em essência, o universo é isto. Mais cedo ou mais tarde, todas as coisas desaparecerão ou, por outra, se transformarão. Porque, em essência, nada desaparece. Se algo desaparecesse, para onde iria? Perdoe-me, Odilon, roguei. Não se preocupe. Às vezes, precisamos mesmo. Como é aquele ditado, Inácio? Chutar o balaio de roupa suja. Isto, chutar o balaio de roupa suja. Nunca joguei futebol, mas sempre fui bom nisto. O tempo passa. Sem que eu pudesse lhes dar uma noção de como o tempo se mensura na dimensão espiritual que habitamos, os dias e os meses correram céleres. Aos poucos, fui me adaptando, a minha mente foi se acomodando à nova realidade, como alguém que aprendesse a respirar numa outra atmosfera. O trabalho, intenso, me absorvia as preocupações e, devagar, fui me distanciando das lembranças que ainda me prendiam à terra. É um fenômeno curioso, apesar de não esquecermos com facilidade o que fomos e, principalmente, o que fizemos, bem como não olvidarmos as afeições que deixamos na retaguarda.
algo nos impele para diante. Sem dúvida, a força de atração do futuro é irresistível, por mais o passado nos reclame. Concordamos em quitar os débitos contraídos para com ele, desde, porém, que isto aconteça em experiências por vindouras. Não sei quanto tempo se passou. O certo é que, quando Dona Modesta e Manuel Roberto me convidaram a ir para minha primeira visita, após a desencarnação, ao sanatório, encontrei as coisas um tanto modificadas. Em contato com o que considerava ter sido meu, não posso deixar de dizer que um sentimento de indignação começou a pulsar-se de mim. Cuidado, Inácio, disse-me Dona Modesta, lembre-se que tudo já se foi. É outro papel em que você se encontra desempenhando agora no eterno palco da vida. Você foi Inácio, ainda está Inácio, mas não deve ser Inácio, para sempre. Desapegue-se. A visita dos que deixaram em meu corpo físico aos antigos caminhos trilhados no mundo tem também uma finalidade terapêutica. Durante vários decênios, você usou o que não lhe pertencia. Todo o universo é patrimônio de Deus. Outros se apossaram dos bens que, um dia, igualmente haverão de se transferir para diferentes mãos. A estimada irmã tinha razão. No entanto, a nossa primeira visão, depois da morte, das coisas que tínhamos a conta de propriedade inalienável provoca-nos indefiníveis reações. Antes de irmos ao sanatório, os amigos me acompanharam até o sobrado que, durante décadas, habitei. Confesso-lhes que não pude controlar as lágrimas. Um mundo de sonhos e anseios frustrados precipitou-se, em avalanche, sobre mim. Certo, eu não possuía apenas lembranças amargas para contabilizar. Todavia os nossos equívocos é que têm o dom de incomodar a consciência, mas de abranger tudo o que eu fizera, na condição de médico, espírita e chefe de família. O meu pensamento, num átimo, à semelhança de computador de alta tecnologia, processou todos os dados em torno do que eu não fizera. Antes de adentrar a minha ex-residência, Manuel Roberto da Silva me preveniu: doutor, não se aborreça com nada. Está quase tudo no lugar. A sua esposa está negociando o sobrado, mas... O quê? Retruquei, espantado. Negociando a minha casa. A sua ex-casa, doutor. Não se esqueça de que do seu ex-corpo, a estas alturas, não deve ter restado senão um esqueleto. Mas, e o respeito à minha memória? Afinal, não faz tanto tempo assim que sou um ex-tudo, ironizei, tentando não perder o bom humor. Você já imaginou, intercedeu Dona Modesta, se fôssemos manter, intacto, tudo quanto um dia nos pertenceu? Quantas cadeias de posse nos prenderiam? Muitos espíritos só abandonam a terra, que deixaram pela desencarnação, quando percebem as suas antigas propriedades transformadas em ruínas. Os egípcios mumificavam os cadáveres, com o propósito de que os mortos continuassem a ocupá-los. Em tudo vejamos a sábia manifestação da divindade. Se os nossos corpos físicos não se deformassem nos túmulos, passaríamos eternidade deitados nos esquifes, na esperança de retomá-los, como representações de nós mesmos. Atravessando a porta que dava para a minha biblioteca, ou melhor, para minha ex-biblioteca, em contato com o ambiente que frequentei, diariamente, por vários e vários anos, quase me humanizei. Creio que, se não estivesse acompanhado pelos amigos que me assessoravam, eu teria impregnado pelas minhas próprias vibrações que ainda pairavam na sala, até me materializado. Vários livros foram cedidos a alguns amigos, comentou Manuel Roberto. Baqueado, eu tentava me recompor. Ali, naquela biblioteca, estavam localizados o meu cérebro e o meu coração. Era como se a minha intimidade estivesse sendo invadida. São obras raríssimas, comentei, quando pude. As mais valiosas foram escritas em francês. A igreja daria uma fortuna pela coleção A História dos Papas. Eu gostaria que este acervo de muitos anos não se esfacelasse.
Parte da saga evolutiva da humanidade está aqui, nestes livros. No entanto, meu caro, observou Dona Modesta, que parecia compartilhar do meu pesar, para a maioria, não passam de livros velhos, cujo cheiro de mofo incomoda. Se possível, argumentei, desejaria salvar o que sobrou. O erro foi meu. Deveria ter deixado um testamento a respeito disto ou feito a doação quando ainda no corpo. Não comentei nada, mas verificando o expurgo dos meus livros, eu me sentia, de vez, banido de minha própria casa. Não retornaria ali tão cedo, pois, dentro de mim, certos zelos havia se rompido em definitivo. Mais tarde, com o concurso de diversos amigos espirituais, eu haveria de procurar o médium Chico Xavier e, valendo-me de seus muitos desdobramentos mediúnicos, solicitar a sua intercessão para que o que eu considerava como um patrimônio da doutrina em Uberaba, a minha ex-biblioteca, não se desfizesse totalmente. Atendendo ao meu apelo, o médium teve a gentileza de telefonar à minha consorte e transmitir a ela a vontade do companheiro morto, mas não ainda de todo tão insensível. Assim que me pressentiram a presença, os meus gatos saltaram sobre mim na cadeira giratória em que me acomodara. Eles sabiam que eu estava ali. Acariciei-os como outrora e apenas lamentei não ter às mãos uma lata de sardinhas. Por vários minutos, para mim, uma eternidade, entreguei-me a devaneios, enquanto uma luta, da qual eu precisava sair vitorioso, se processava dentro de mim. Como o meu corpo que, lentamente, se confundia com o pó, eu carecia de libertar o meu espírito daquela tumba em que me encerrara vivo, dela saindo o meu fantasma apenas para assombrar no sanatório. Levantei os olhos e pude ver ainda, afixado numa prateleira de madeira próxima à mesa em que trabalhava e fumava diminuto quadro pintado à mão, com a trova de autor desconhecido que o adotara por lema. Eu luto, desde menino, com bravura redobrada, neste jogo em que o destino joga com carta marcada. Voltando ao sanatório da minha antiga residência, na Avenida Doutor Fidelis Reis, rumamos para o sanatório. Não fomos caminhando, a distância é longa, mas sim, volitando. Não sei como, mas, de repente, em contato com a atmosfera terrestre, eu comecei a voar. Algo mais ou menos semelhante ao que se passa com os astronautas na Lua. Na dimensão espiritual que habito, nós pisamos chão firme e caminhamos como qualquer mortal ou nos servimos de veículos especializados. A faculdade de volitação, segundo a minha condição atual, só me é possível em gravidades que permitam ao meu corpo espiritual perder parte de seu peso específico. Sempre fui péssimo em física e, portanto, não tenho as palavras certas na cabeça para explicar-me melhor. Assim que adentramos o sanatório, pelo pensamento, eu já o havia visitado diversas vezes, comecei a verificar as mudanças. Interessante, os que sempre estavam comigo para que eu modificasse o estavam modificando para pior. Desculpem minha franqueza, amigos, mas vocês me conhecem. Aquilo estava cheirando a desunião e ambição. Trabalhar mesmo, que é bom, quase nada queria-me. Com exceção de um ou outro, entre os quais careço de fazer justiça ao Dr. Adroaldo Modesto Gil, companheiro que, confesso, muitas vezes foi alvo de injustificável ciúme de minha parte. Ninguém queria nada com a dureza, muita falação e pouca ação. Sempre tive verdadeira ojeriza de reunião de diretoria. Se gasta saliva e não se derrama suor algum. A diretoria deliberava uma coisa e eu fazia outra. E sempre dava certo. O meu norte para acertar era este: contrariar a decisão da diretoria. Inácio, disse-me Dona Modesta, as coisas se alteraram. Sem sequer ter chegado ainda à cozinha, estou percebendo, respondi lacônico. Pelo que vejo, o senhor não passa de um retrato na parede. Provocou Manuel Roberto, querendo liberar-me das tensões que se acumulava em mim. A resposta que pensei em lhe dar preferi silenciar. Lendo-a, no entanto, em meus olhos,
Manuel Roberto começou a rir. Ainda bem, doutor Inácio, que o senhor é assim, espontâneo. Falou-me. O que não diz, pense o que pensa, não diz. Para ser fiel à verdade, devo dizer-lhes que onde me senti melhor no sanatório foi na cozinha. Ali, as fofocas eram mais inocentes. O calor do fogo, sob os grandes panelões, cozinhava tudo, inclusive o leva e traz, e como, comigo, o que traziam era mais, bem mais do que levava M. Eu não sei como aquele pessoal estava se arranjando sem os meus ouvidos. Antes, a fofoca se centralizava em mim. Agora, fofoca descentralizada é um perigo. Todo mundo fala de todo mundo e não tem liderança. Sim, fofoca sem liderança faz um estrago tremendo. Como, quase sempre, os senhores médicos que me perdoem, mas, por favor, não discutam com o médium que me serve de intérprete neste momento. Se quiserem bater boca comigo, eis o meu novo endereço, Cemitério São João Batista. Os pacientes estavam semi-abandonados nos pavilhões. Doente psiquiátrico, mais que de remédio, precisa de conversa, e de conversa boa, sincera, descontraída. Meu Deus! A medicina sem idealismo é um karma para os doentes, e isto para não colocar outra palavra nas reticências. Inácio, ponderou Dona Modesta, você sabe, tudo obedece a certos ciclos. O sanatório ainda não se libertou de você. Quando você passar, as coisas realmente começarão a melhorar. Isto vai gastar um tempo que não podemos precisar. Então, retruquei, você acha que eu sou culpado deste estado de coisas? Sim e não, respondeu-me, tão ou mais franca do que um externar a sua opinião. Mas sim ou mas não. Quis saber. Mas sim, disse sem evasivas. Não somos responsáveis apenas pelo que de bom acontece à nossa volta. Porque assumiríamos a autoria do que é bom e procuraríamos autores para o mal. É duro, porém, você tem razão, admiti. Já pensei muito nisto. Enquanto dialogávamos, duas entidades espirituais que nos identificaram a presença aproximaram-se, galhofeiros. Então, doutor, visitando o latifúndio, questionaram com ironia. Você achou que não morreria, não é? Lembra-se de nós? Discutimos muitas vezes, você nos doutrinava. O outro espírito acrescentou, mandava que fôssemos amarrados e levados daqui. Ameaçava-nos com as trevas. Ora, doutor, as trevas somos nós, eu, você, estes dois aí. Isto virou de pernas para o ar. Nem nós estamos aguentando. A continuar assim, vamos perder o emprego. Antigamente era preciso insistir. Hoje basta sugerir. Pensamos e eles executam. Excelentes médiuns, muito melhores do que aqueles que atraíam a gente para conversar com você naquelas sessões. Virando-me para Dona Modesta, comentei, tenho uma vaga lembrança destes dois, vinham sempre juntos. Não estranhe Inácio, explicou a querida irmã, sorrindo, bondosa, eles praticamente residem aqui. Estão obsediando a mesma pessoa. Indaguei, espantado. Isto tem quase 30 anos. Não, a vítima já deixou o corpo. O problema é que se viciaram em vampirizar. Você sabe que na obsessão o tiro também sai pela culatra. Apenas os dois vagam por aqui. Que nada, doutor, foi a vez de Manuel Roberto dizer, são dezenas. Disputam cada palmo da instituição. E a proteção do alto? Questionei. Situou-os aqui conosco. Acaso esta não é uma casa de caridade? Onde é que deveriam estar? Na rua, perturbando os transeuntes e incentivando tanto a criminalidade quanto os acidentes. Venha conosco, chamou-me Dona Modesta, pegando-me pela mão. Quando chegamos ao lado da casa do jardim, localizada nos fundos do sanatório, nos galhos das árvores e no meio dos arbustos, deparei dezenas de entidades, à semelhança de morcegos, se movimentando. Entendo bem, não eram morcegos,
Porém quase havia se transfigurado em tais. Não nos aproximemos muito, recomendou a devotada irmã. Poderia nos fazer mal? Inquiri. Não, mas conturbaria meu ambiente. O que fazem aqui? Alimentam-se de matéria mental expelida por pacientes, seus instintos sexuais, seus pensamentos eróticos. São homens ou mulheres? Homens e mulheres. Observe-lhes os órgãos sexuais avantajados, assim ideoplasticamente produzidos pela torpe intenção de ofertas atraentes a parceiros e parceiras de animalescas aberrações. De fato, neles, a genitália era desproporcional, o corpo era franzino, mas o crânio e a genitália, quase do mesmo tamanho, evidenciavam-lhes a vida mental. Mitologia e reencarnação. Eu não fazia nenhuma ideia, comentei, de que a situação de alguns dos nossos irmãos desencarnados fosse tão drástica. Você ainda não viu nada, Inácio, redarguiu a sabia amiga. O corpo espiritual é suscetível de aberrações teratológicas. A mitologia não é fruto da imaginação humana. Os seres metade pessoas e metade animais pululam nas regiões espirituais inferiores. Os instintos como que se lhes sobrepõem à razão e, assim, eles perdem o controle de si mesmos. E isto, atalhou Manuel Roberto, sem mencionarmos a questão da hipnose, que o senhor conhece bem, doutor. Espíritos de mente poderosa escravizam outras mentes. Insistindo na forma animal, querem se opor a Deus, ansiando por fazer com que o homem se degrade, tanto interior quanto exteriormente. Dificilmente, retomou Dona Modesta a palavra, os nossos irmãos do mundo, mesmo os espíritas mais estudiosos, compreenderiam o que estamos vendo ou o que ainda estamos para ver. Se ousássemos dizer-lhes tudo, certamente nos acusariam de mistificação. E juraria-me que tudo não passa de produto do cérebro doente do médium, não é? Emendei. Exatamente. Você se lembra, Inácio, de nossas antigas sessões mediúnicas no sanatório? Como não? Redargui saudoso daqueles momentos de integração com o mundo espiritual. Fora sessões memoráveis. As suas faculdades mediúnicas nos ensejavam interessantes e valiosas abordagens da vida além da morte. Às vezes, então, eu detectava, através da vidência, a presença de entidades em extremo sofrimento, espíritos bastante animalizados, que se arrastavam à semelhança de répteis. Todavia eu procurava me conter. Não raro, cheguei a achar que aquelas visões existiam somente na minha mente, mas, quando deixei o corpo, pude constatar a realidade. Tive oportunidade, conforme sabe, de participar de algumas sessões com a presença do médium Xavier, o nosso Chico. Foram 2 ou 3, mas eu pude observá-lo em transe, assim que ele transferiu residência para Uberaba. As históricas reuniões mediúnicas sem censura, lembrou Manuel Roberto, realizadas no Centro Espírita Uberabense. Correto. O Chico e outros médiuns de psicofonia, sob a supervisão de nossos mentores, na segunda metade dos trabalhos mediúnicos, concediam passividade aos espíritos em situação de extremos sofrimentos. A chamada zootropia. Sim, Manuel. As cadeiras eram arredadas da mesa central e, em transe inconsciente, tomados por essas entidades que perderam provisoriamente a forma humana, os médiuns se lançavam no chão e passavam a rastejar como animais. Não falavam, mas apenas emitiam sons característicos, rosnando como porcos, sibilando como serpentes, ladrando como cães. E nós, os doutrinadores, não tínhamos o que fazer, a não ser orar em voz alta e tentar retirá-los daquela terrível fixação. Este fenômeno era comum entre os egípcios, ao tempo dos faraós, considerou Dona Modesta. Foi com base nele que surgiu a crença na metempsicose, ou seja, a ideia de que, por punição, o espírito poderia retrogradar na escala evolutiva. Homens cultos eram adeptos da metempsicose,
Aduzi. Pitágoras, o grande matemático, afirmava ter reencontrado um amigo seu reencarnado no corpo de um cão, com o propósito de sofrimentos impostos por ele mesmo a muitos animais. É uma ideia absurda, observou o antigo enfermeiro-chefe do sanatório. De fato, não chega a tanto, observei, recordando nossos estudos da codificação. O espírito, do ponto de vista social, pode regredir, contudo, no que se refere à moralidade, não. Já estive examinando o assunto com Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, excelente obra de sua lavra espiritual. Ele nos fornece uma explicação interessante para a metempsicose. Segundo a sua tese, a crença teria nascido com os espíritos capelinos, ou seja, com as entidades que foram deportadas de um orbe da constelação de Capela para a Terra. O corpo humano, contrastando com seus veículos de manifestação mais aperfeiçoados, parecem-lhes corpo de animal. É a polêmica doutrina dos anjos decaídos. Completou Manuel Roberto. Sim, e que, neste sentido, não é tão destituída assim de fundamento. Grandes verdades às vezes se camuflam. A Pateodona é modesta. Vejamos as famosas lendas que envolvem a figura dos vampiros, dos lobisomens. Nesta altura da conversa que entabulávamos, uma daquelas entidades espirituais, cuja forma lembrava um morcego ou um gafanhoto, sei lá, aproximou-se. Era o maior deles e o que, digamos, me parecia menos asqueroso, desculpem-me a expressão. Olhando-me mais detidamente que os demais, para minha surpresa questionou-me, o doutor Inácio Ferreira, não é? Sim, meu irmão, respondi, para lhe ser útil. Gosto do senhor, declarou. Tenho sentido a sua falta. O senhor nos respeitava. Mas, inquiri, como eu os respeitava se sequer sabia da presença de vocês por aqui, ainda mais nestas condições. No entanto, sem saber, o seu espírito nos acolhia, a transparência dos seus sentimentos. Doutor, o senhor foi uma das poucas pessoas sinceras que conheci. Há muita hipocrisia entre os religiosos. Aliás, o mundo todo é um lixo. Não vale a pena a luta pela sublimação. Nós não nos permitimos avançar. Quando alguém nosso ameaça se aprumar, puxamo-lo para baixo. Digo-lhes que, não obstante criatura deformada, aquela entidade conservava a faculdade da palavra e expressava-se muito bem. Entendíamos-nos sem que ambos quase não tivéssemos necessidade de movimentar os lábios. Aliás, não dei por mim quando, no mundo espiritual, comecei a ler pensamentos e a me comunicar simplesmente pensando. Quem é você? Indaguei curioso por sua verdadeira identidade. Não importa, sou apenas um número. Saber quem somos, doutor, nos faz sofrer mais ainda, retrucou filosoficamente. Entretanto, a vida não cessa com a morte. A imortalidade existe. A dor também não cessa. Para que tornarmos-nos qual Jesus Cristo, um dia? Para continuarmos sofrendo? Subir para depois descer? Ao que imagino, a vida é um eterno recomeçar. Chegamos perfeitos ao Criador e, em seguida, perdemos a memória, fazendo-nos de novo simples e ignorantes. Você supõe que seja assim, não é? Dependurado no galho de uma árvore, meu irmão, perdoe-me, como é que você pode saber o que se passa nas estrelas? Não, doutor, não me peça perdão. Gosto de ouvi-lo falar assim, sempre gostei. Aliás, os meus únicos momentos de descontração, nos quais eu conseguia me lembrar que ainda podia sorrir, era quando vinha em ação, indignado. As minhas broncas, então, não eram de todo inúteis. Com os serviçais desta casa, era M. Redarguiu com certo senso de humor. O meu diálogo com aquela estranha criatura prosseguiu proveitoso. Você não me parece um espírito de sentimentos inferiores. Não entendo o motivo de persistir na situação em que se encontra. Temos muito a fazer e você poderia nos ser útil.
Sou tio aqui, mantendo em ordem esta turma, disse, apontando para os demais nos galhos das árvores, uns esparramados no chão. Formamos uma comunidade. Assim, queremos simplesmente não ser incomodados. E o plano de Deus para a criação? Vocês se excluem dele. Que plano e que Deus? Vivemos, em alguns pontos, em melhores condições que vocês. Nada nos é proibido e com nada nos afligimos. Desconsideramos o que chamamos de consciência. Escutar a consciência seria dramatizar a vida. Os homens vivem inventando pensamentos para Deus. Em essência, creio que são os homens que criam em Deus e não o contrário. As suas ideias são perigosas, comentei, difíceis de contestar. Não temos a intenção do mal, agimos por convicção. Redarguiu, embaraçando-me. Percebendo-me quase sem argumentação, Dona Modesta interveio. Meu irmão, carregamos dentro de nós o desejo do melhor, temos noção do que é certo e do que é errado, do que é belo e do que não é. Pura convenção, minha senhora, respondeu a entidade, a qual, a meu ver, era a detentora de amplos conhecimentos. Nós não fazemos apologia do mal, somos devotos da vida natural. Nada de aflição, de trabalho, de querer o impossível. Mas, para obter o que querem, vocês prejudicam os outros. Não, de forma alguma. Nós nos alimentamos de restos e nos contentamos mutuamente. Fazemos sexo, comemos, bebemos, dormimos e existimos. O que esperar da vida, além disto? Ir para onde, se todos os caminhos levam-me a todos os lugares e, assim sendo, a parte alguma? Após breve interregno, continuou, fazem pior do que nós os humanos. Vocês, os religiosos, desculpem-me nivelá-los, explorem-me os sentimentos alheios, são vampirizadores. Os espíritas ainda têm certa preocupação com os semelhantes e externam sinceramente em suas ações, mesmo assim, não são todos. A rigor, qual a diferença entre nós? Vivi em vidas pregressas, em diversos mosteiros, participei da Igreja Católica, que conheço por dentro e por fora, mais por dentro que por fora. Tudo é um jogo de ambição, de domínio, de poder. Ninguém acredita em outro céu que não seja na terra, com raras exceções de algumas pessoas que nunca pude entender. Francisco de Assis foi um só. Muitos morreram por um ideal mentiroso, sacrificando-se em benefício dos interesses do Estado romano. Vocês querem saber onde estão os papas e os cardeais? Estão em situação espiritual precaríssima. Os que não se organizaram depois da morte para se defenderem de seus opositores estão nas cavernas, feitos prisioneiros pelas entidades diabólicas que engendraram M. Meu irmão, disse, retomando a palavra, voltaremos a conversar. Faço-lhe, no entanto, uma pergunta. Você tomou essa forma voluntariamente? Claro que sim. Ninguém me domina a mente, respondeu. Posso se quiser ser um gambá, uma cobra, um rato. Poderia ser um pássaro. Indaguei. Um pássaro? Sim, você poderia tomar a forma de algo que não lembrasse um réptil ou um inseto. Ou, ainda, tomar a forma de uma flor, de uma luz, enfim, de alguma coisa que significasse beleza. Em toda a nossa conversa, foi a primeira vez que percebi, digamos, aquele grande gafanhoto embasbacado. Bem, reticenciou. Pode ou não pode? Insisti. Não, não posso, respondeu incisivo. E você sabe o motivo? Não, não sei. A nossa identificação com o mal, meu irmão, arrisquei por intuição, inviabiliza a identificação com o bem, ou seja, nos impede a sintonia com a força divina plasmadora do universo. Além dos nossos limites é que Deus começa dentro de nós. Existe um território sagrado que não podemos pisar sem o consentimento da consciência. Dona Modesta e Manuel Roberto acompanhavam atentos os meus argumentos, argumentos que, em verdade,
Nem eu sabia de que fonte provinham. Isto prova que estamos vivendo à margem, que constituímos força paralela exata à força que, inclusive, não sabemos definir. Não estou aqui para desafiá-lo, apenas efetuo uma visita à minha antiga casa de trabalho na Terra. Mas tente pelo menos novamente ser um homem. Ah, respondeu-me com ironia, isto eu posso à vontade. Se posso ser um réptil ou um inseto, por que não poderia ser um homem? Então, tente, insisti. Gostaria de vê-lo transfigurando-se. É só pensar. A entidade que, naquele momento, me pareceu concentrar, chegando, para tanto, a cerrar os grandes olhos centímetros mosaico, esforçou-se quanto podia e nada. Você continua sendo um gafanhoto. Disse. Não faço a operação inversa há muito tempo. Redarguiu, preocupado. Dê-me só mais um minuto. Eu posso. Eu não estou dominado. Nenhuma mente me controla. Contorcendo-se e chegando até a transpirar abundantemente. Agora, ante a expectativa de alguns de seus companheiros, o espírito foi ficando horrorizado consigo mesmo. Não, não é possível, bradou desesperado. Tire-me esta máscara do rosto. Por favor, auxilie-me, não me deixem assim. Levando os seus imensos pés à altura do rosto, a entidade correu e se ocultou atrás de uma pequena moita. Não sei como se deu isto, comentei com Dona Modesta e Manuel Roberto, todavia, desde quando encarnado, eu tinha vontade de pedir a um espírito que, à custa da própria força mental, modificasse a sua forma. Foi simplesmente um palpite. Eu está controlado pelo inconsciente, se auto-hipnotizou em níveis profundos, não tem força de vontade suficiente para se libertar das algemas que forjou para si. Terá que recorrer a Deus. Se não houvesse uma saída, o caso dele seria insolúvel, passaria a eternidade assim. Inácio, você e as suas cartas na manga. Brincou Dona Modesta. Eu me lembro de suas conversas com os obsessores que se manifestavam por meu intermédio. Mas como você pode se lembrar? Você não me dizia que era médium inconsciente. Nem tanto, Inácio, nem tanto. Esta história de médium absolutamente inconsciente carece de ser revista. À semelhança de uma chapa de ebonite, no meu cérebro ficava tudo gravado, o que o espírito dizia, o que você falava e o que eu pensava. Lobo e ovelhas. Afastamo-nos dali. No momento oportuno, a sofredora entidade espiritual receberia o encaminhamento. Não era propriamente de nossa competência socorrê-la. Equipes socorristas operavam no sanatório e Manuel Roberto tomaria as providências cabíveis. Com certeza, o espírito que plasmara no corpo espiritual a forma de um gafanhoto gigante teria que passar por todo um processo de descondicionamento mental, tratamento cuja duração seria possível prever. Com as demais entidades morcegos aparvalhadas, agitando-se nos galhos das árvores, algumas delas em estado de completa inconsciência de si mesmas, seguimos adiante. Não tínhamos mais tempo para aquela que deveria ter sido uma simples excursão em meu antigo local de trabalho. Entretanto, descansar como? De que maneira observar o sofrimento sem tentar interferir? Não se preocupe, meu caro, disse a valiosa amiga. Sabemos da existência de diversas entidades espirituais que praticamente convivem com os doentes no sanatório. Para mim e para Manuel Roberto, isto não se constitui em novidade. As que reparamos instantes atrás são as mais inofensivas. Espíritos obsessores com requintes de crueldade aqui também podem ser encontrados. Sem dúvida, são os piores. Altamente intelectualizados, não cedem a qualquer argumentação. Você terá a oportunidade de se defrontar com eles. Padres e freiras, não é? Inquiri, lembrando meus acirrados diálogos com os desencarnados que se comunicavam, mediante a excelente faculdade sonambúlica dela mesma. Os religiosos pertencentes à igreja eram sempre os mais difíceis de lidar,
Somente de quando em quando aparecia um protestante de Bíblia em punho. Mas, como os tempos mudam, os católicos tornaram-se mais maleáveis. Hoje, os evangélicos, na terra e no mais além, são os mais ferrenhos opositores da nossa doutrina. Sinceramente, o fanatismo dos evangélicos reedita o fanatismo dos muçulmanos. Esperemos, no entanto, que não se proponham fazer uma guerra santa contra nós. Se tal acontecesse, iríamos quase todos parar na fogueira. Ante o silêncio de Dona Modesta, indaguei: você se lembra? Sem necessidade de detalhar o conteúdo da pergunta, captando meu pensamento, a interlocutora respondeu: como não? Você está se referindo ao nosso Tomás, não é? Sim, a ele mesmo. Tempos difíceis. Não tive mais notícias daquele espírito. Não sei explicar o motivo de certa afeição me ter ligado ao infeliz inquisidor do passado. Você sabe alguma coisa do seu paradeiro? Coisa estranha, ser engolido por uma cobra, uma enorme sucuri. Não, eu não soube mais nada do terrível obsessor. Sei apenas que ainda se encontra prisioneiro, detido nas cavernas. Passaram a considerá-lo como traidor. A alta cúpula desencarnada da Igreja, refratária aos apelos de renovação íntima do Evangelho, o mantém acorrentado e disforme. Exibem-no publicamente, comentou Manuel Roberto, é uma espécie de troféu com que a liderança das trevas intimida os que ousam pensar em seguir outros caminhos. Quantos séculos de dor, exclamei, procurando respirar mais profundamente, como se sentisse necessidade de extrair forças dos recônditos do ser. A queda pela inteligência é terrível, prosseguiu Manuel Roberto. Às vezes, não passamos de espíritos simples, assemelhando-nos às águas tranquilas da fonte. Todavia, quando a fonte deixa de ser fonte para ser um riacho e depois um ribeirão, as suas águas ficam agitadas. Interessante o que você diz, meu amigo, apartei. É assim mesmo. Na condição de espírita, quanto mais aumentava os meus conhecimentos, mais tinha a sensação de que eu estava piorando. Não sei, mas eu me sentia intolerante, exigente, atrabiliário. O dono da verdade, não é Inácio? Observou a sincera amiga. Algo mais ou menos assim. Por ser médico e espírita, mesmo lutando contra o personalismo e a vaidade, eu não podia deixar de agir com certa superioridade. O diagnóstico correto era o meu e a melhor prescrição era a minha. Mas retomemos o raciocínio do Manuel Roberto. Quando ainda não sabemos nada de espiritismo ou sabemos pouco, somos mais humildes. Diz o Eclesiastes que quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Deveria ter dito que aumenta o sofrimento. O conhecimento da doutrina mexe muito com o nosso interior. De repente, de nossa própria intimidade, aflora uma personalidade estranha. Concorda-me? É como se nem nós soubéssemos o que somos, não é por aí, Inácio? Questionou Dona Modesta com acerto. Sem dúvida. O conhecimento do Espiritismo não nos piora, mas nos coloca em confronto direto com a nossa própria realidade, ensinando-nos o caminho do mito conhecimento. A doutrina nos conduz pelos escuros labirintos do eu. Existem pessoas, aduziu Manuel Roberto, que não podem mandar, enquanto apenas obedecem. São ovelhas, mas, quando adquirem menor poder de mando, transfiguram-se em lobos. Em lobos famulentos, acrescentei. O poder é altamente revelador. Se quisermos, de fato, conhecer uma pessoa, concedamos a ela, nem que seja por rápidos instantes, algum poder de decisão. Existem indivíduos que não podem chefiar nenhuma manada de asnos. Sobem aí no tijolo. Pilheriou o devotado irmão. Sobem e fazem longos discursos, respondi, ironizando. Conheci alguns dirigentes espíritas assim, os famosos donos do centro espírita, e também os que se prevaleciam do poder que lhes era conferido pela mediunidade. Isto não é comigo, N.E., Inácio? Perguntou a devotada obreira,
evidenciando preocupação. Claro que não. Eu não permitiria que você aparecesse mais do que eu. A isto, todos rimos. Precisávamos voltar e o tempo se escoava com rapidez. Ainda um tanto frágil, o meu corpo espiritual ansiava por cama. Ah, que pena que morrer não fosse o sono eterno. Viver dá muito trabalho. Creio que, por este motivo, é que muitos espíritos se programam para dormir depois da morte. O conhecimento espírita não nos deixa pregar os olhos. Saber algo do espiritismo significa permanecer o tempo todo acordado. Quanto mais se sabe, menos sono, porque acabamos nos convencendo de que dormir é perder tempo. O Evangelho nos diz que Jesus teve sede, teve fome e que até chorou, mas é incisivo quando afirma que ele não tinha uma pedra onde repousar a cabeça, ou seja, o mestre parecia não dormir. Não sei como saí do sanatório, não sei se subimos ou se descemos. Não sendo para o interior da Terra, toda a viagem astral que empreendemos é para cima. Não existem abismos no universo. Portanto, mesmo sem perfeita noção de tempo e de espaço, creio que volitamos para algum lugar além do horizonte. Mais tempo. Mais tempo se passara do meu desenlace físico. Um ano de vida espiritual significa muito. Mais bem adaptado, eu me mantinha informado de quase tudo que ainda me dizia respeito na Terra, principalmente o que se referia aos companheiros que, a contragosto, havia deixado. Preocupava-me, sim, com o sanatório, mas desapegava-me aos poucos. Fixar a mente no passado é não avançar. As preces dos amigos me alcançavam, todavia, longe de ser o espírito benfeitor que me imaginavam, praticamente nada eu podia fazer para atendê-los. Não sei quanto tempo depois do meu desligamento do corpo, talvez 2 ou 3 anos, Odilon Fernandes veio me convidar para a seleta reunião no mundo espiritual. Teríamos oportunidade, com mais de 200 de pessoas, de ouvir a palavra do inovidável Dr. Bezerra de Menezes. Finalmente, eu teria a oportunidade de conhecê-lo. A gente pensa que, por alguma mágica qualquer, ao deixarmos o corpo de carne, teremos acesso às elevadas entidades espirituais que reverenciamos. Grande equívoco. Por aqui ninguém, por exemplo, sabe dizer do paradeiro de grandes vultos do cristianismo. Em vão, por curiosidade, indaguei pela presença de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala, de Francisco de Assis, de Joana de apóstrofo XX, de Leon Denis e de Allan Kardec. Eu também não sei onde estão, se mais acima ou mais abaixo. Sei que alguns já voltaram à Terra e, presentemente, desenvolvem discretas tarefas em benefício da humanidade. Nem todos os dias o sol brilha com a mesma majestade no firmamento. Espíritos existem que, periodicamente, sentem a necessidade de regressar em anônimas experiências no mundo. Conta-se que, antes de reencarnar na roupagem de Eurípedes Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, o espírito que havia sido em existência imediatamente anterior ao filósofo suíço Johann Caspar Lavater, foi humilde lenhador às margens do Borá, aclimando-se para as tarefas que seria chamado a desempenhar. A evolução do espírito acontece de maneira cíclica, em espiral, à semelhança dos movimentos da onda do mar. Nem sempre a ascensão espiritual acontece de forma acentuada, porquanto o espírito igualmente carece de reciclar ideias. Os espíritos que já lograram a possibilidade de traçar o próprio roteiro, quando a luz do discernimento não se lhes eclipsa pelo incontido anseio de grandeza, estimei-me vivenciar experiências consideradas menores e, não obstante, de grande proveito espiritual. Assim é, por exemplo, que não nos deveria causar estranheza, caso soubéssemos que o espírito de Maria de Magdala tivesse reencarnado na condição de simples dona de casa ou que Sócrates, o inovidável filósofo, tivesse voltado à Terra para ser um líder político humanitário, o que, convenhamos, seria muito difícil de rastrear, dentro deste universo de corrupção que domina,
na atualidade, a arte de promover o bem-estar social. Fiquei extremamente feliz com o convite de Odilon e mais emocionado ainda, quando ele me disse: "O nosso Dr. Bezerra quer estar com você."